pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre uma aplicação, uma outra aplicação da derivada, que é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é usada para a gente calcular limites de indeterminações entre funções. A primeira matéria que foi discutida e dada para vocês de funções de uma variável foi exatamente limite. Naquele momento a gente calculava o limite usando simplificações, a gente fazia fatorações para poder simplificar quando a gente tinha indeterminações do tipo 0 sobre 0, ou quando a gente mandava o limite tinha coisas que ia para o infinito, né? Infinito dividido por infinito também é uma indeterminação. Bom, hoje a gente vai aplicar, vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é uma regra útil, tá? Você vai ver que vai facilitar muito o cálculo de limites, né? Vai facilitar muito. Aí o aluno pergunta, por que a gente não aprende a regra de L'Hopital antes? Porque a regra de L'Hopital envolve derivadas. E o limite ele é ensinado aos alunos para os alunos poderem entender o conceito da derivada como um processo de limite, tá? Então, após o processo, a se entender bem o processo, o conceito do processo de limite, a gente aprende a derivada, né? A gente introduz a derivada dos alunos e posteriormente a gente começa a fazer as aplicações. Uma das aplicações é a regra de L'Hopital, tá? Bom, então, para a regra de L'Hopital, a gente quer aplicar quando a gente quer fazer o cálculo de limites, tá? Então, quando a gente vai fazer limites. Para a gente utilizar a regra de L'Hopital, a gente tem que ter duas indeterminações, dois tipos de indeterminações. Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? O que é isso, né, especificamente? Imagine que eu queira calcular o seguinte limite, esse limite aqui, ó, limite quando x tende a A, de f de x dividido por g de x. E suponha que quando x vai para A, o limite quando x vai para A de f de x seja zero e o limite de quando o x vai para A de g de x também seja zero, tá? Então, se em cima, quando x vai para zero e embaixo vai para zero também, a gente tem aquela zero dividido por zero, como a gente tinha no caso do cálculo de limites. Ó, um exemplo aqui, é o primeiro exemplo que a gente dá, e esse exemplo é usado muitas vezes, é o seguinte, olha para você ver. Quando x vai para 1, quem é a função que está em cima? Quem é o f de x? É x menos 1. Se eu vier aqui calcular o limite quando x tende a 1 da função de cima, só de cima, o que vai acontecer? Vai ficar o quê? Lembra quando a gente pode substituir o valor do número que o x está tendendo na expressão aqui, na função, e não dá divisão por zero, a gente substitui, né? Então, nesse caso aqui, para x igual a 1, a função está definida. Então, o limite quando x vai a 1 de x menos 1 vai dar 1 menos 1, que é igual a zero. A de baixo, a mesma coisa. Ó. Limite quando x vai a 1 de x quadrado menos 1 vai dar o quê? Vai dar 1 ao quadrado menos 1, que também dá zero. 1 ao quadrado é 1, então 1 menos 1 também dá zero. Então, em cima está indo para zero, embaixo também está indo para zero. Tá? Vamos ver a próxima. Essa aqui também é um tipo de limite de zero dividido por zero. Tá? Então, a gente tem que perceber que tipo de limite que está aparecendo. Tá bem? Então, que indeterminação que a gente tem? Vamos olhar só para a parte de cima, tá? Então, vem aqui no rascunho, né? E coloca o número que o x está tendendo. X tendendo para 3, o que vai acontecer? 3 menos 3, a parte de cima toda está indo para zero. Coloca 3 embaixo aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado, então vai ficar 9 menos 2 vezes 6, então 9 menos 6 dá 3, 3 menos 3 dá zero. Então, quando o x vai para 3, em cima vai para zero, embaixo vai para zero. Então, esse tipo de determinação que a gente já trabalhou no conceito de limites, ele é chamado de determinação do tipo 0 sobre 0. É o único tipo de determinação que eu posso aplicar a regra de L'Hopital? Não. Eu também posso aplicar a regra de L'Hopital para uma determinação do tipo infinito sobre infinito, ou mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, tá? Então, quando a gente tem uma determinação desse tipo, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a regra de L'Hopital também. Um detalhe, olha,
Aqui pode, esse sinal aqui não preciso seguir o que está aqui. Eu posso ter, por exemplo, em cima indo para infinito, embaixo para menos infinito. Ou em cima indo para menos infinito, embaixo indo para mais infinito. Ou em cima indo para infinito, embaixo para infinito. Ou menos infinito, tá? O que a gente tem que perceber? A gente tem que olhar o fato apenas que, numericamente, se eu fosse calcular um módulo de f de x, g de x vai para o infinito. Então, o que eu tenho? Imagine que eu queira calcular esse limite aqui, quando x tende a um a. Aqui o a pode ser inclusive mais infinito, não precisa ser um número, tá bem? Porque ele pode ser um número infinito. Aqui também, tá? O a não precisa ser um número real, ele pode ser infinito, tá bom? O infinito não é um número real, é uma tendência de crescimento, tá? Bom, então suponho que eu tenho essa seguinte situação, né? Um limite do tipo f de x dividido por g de x. E vamos supor que o limite de f de x vai para mais ou menos infinito, vai para mais infinito ou menos infinito, tá? Não dá para ir ao mesmo tempo as duas coisas, ele vai para um ou outro. E o limite de g de x também, está indo para infinito ou menos infinito, vai para um ou outro. Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Um exemplinho aqui. Esse aqui, ó. Suponha que eu tenho x indo para o infinito, o que vai acontecer? Se o x vai para o infinito, a parte de cima, né? Só olhar a parte de cima, x mais 1 vai para onde? Vai para o infinito, né? Porque aqui está crescendo indefinidamente, o x está crescendo, então vai para o infinito. E a parte de baixo também. A parte de baixo está indo para o infinito, então vai ficar x quadrado mais 1, que vai para o infinito também, porque o x vai para o infinito, tá? Então a gente tem a situação. Uma outra possibilidade aqui aqui teria um infinito, né? Deixa eu deixar ele bonitinho aqui. Uma outra possibilidade da gente ter infinito indo para infinito seria este aqui, né? Então o x vai para o infinito em cima e o x vai para o infinito embaixo também. Também é uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Aí você pergunta, professor, eu tenho outros tipos de determinação? Temos, eu vou mostrar como aplicar L'Hopital em outros tipos de determinação, tá? Mas a gente vai explorar primeiro o caso 0 sobre 0, infinito sobre infinito, porque os outros tipos de determinação a gente obrigatoriamente vai mapear, vai trazer, vai reescrever nesses dois aqui, tá? Então os mais importantes são 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tá? Bom, e como é que eu aplico a regra de L'Hopital? Suponha que eu tenho aqui, né? Você fala, professor, não está lendo o texto. Bom, depois vocês podem ler o texto com cuidado, né? Eu não estou lendo o texto porque eu estou explicando a matéria, mas o texto ele está aí para você se situar na matéria. Mas a sequência lógica aqui ela está funcionando bem, tá? Bom, então suponha que eu tenho determinação do tipo ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Não vou nem me preocupar com o sinal. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Como é que é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital é o seguinte, ó. Então, limite quando x vai para a de f de x sobre g de x, eu posso escrever esse limite quando x vai para a, derivando em cima e derivado embaixo. Então, o limite de f de x sobre g de x é igual ao limite da derivada de x dividido pela derivada da derivada de f dividido pela derivada de g, tá? Então é assim que é a regra do L'Hopital. Aí você fala, professor, isso facilita demais a vida, tá? Principalmente para polinômio, né? O polinômio vai caindo o grau, então vai transformando em outros tipos de expressão, o grau vai ficando menor até ficar linear, até sumir, então facilita muito o cálculo do limite, tá? Aí você fala, professor, e a regra do L'Hopital a gente aplica até quando, né? Quantas vezes a gente pode aplicar? Se houver persistência de indeterminações, por exemplo, suponha que você tem um limite para calcular, uma determinação do tipo 0 sobre 0. Aí você aplica a regra do L'Hopital, que a gente vai mostrar para você. Suponha que ao calcular o limite ainda dá uma determinação do 0 sobre 0. O que você faz? Aplica de novo. 1 hora em determinação some, tá? Muito provavelmente a indeterminação vai sumir em uma das aplicações da regra do L'Hopital. Bom, vamos fazer um exemplo aí, né? Então, um exemplo. Nos exemplos a seguir, verifique se existe uma indeterminação
de algum tipo acima e aplica a regra de L'Hopital. Então a gente vai primeiro ver se tem determinação, depois a gente vai aplicar a regra de L'Hopital. As contas já estão prontas aqui, bonitinho, mas vocês vão acompanhar comigo os cálculos aí que foram feitos. Bom, então eu quero calcular este limite aqui, ó. Limite quando x vai para 1 do que? De x menos 1 dividido por x quadrado menos 1. Eu venho aqui e verifico primeiro se eu tenho uma determinação, ou seja, se eu tenho ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então vamos lá. Então quando x tende a 1, vamos olhar para a parte de cima. Então limite quando... Estou pegando só a parte de cima, tá? Eu quero ver se a parte de cima vai para 0 ou infinito, e a parte de baixo está indo para 0 ou infinito. Neste caso aqui, neste exemplo, vai dar 0 sobre 0, tá? Então, limite quando x vai a 1, então eu coloco 1 menos 1 dá 0, então a parte de cima está indo para 0, e embaixo 1 ao quadrado menos 1, então 1 ao quadrado menos 1 está indo a 0, então está dando 0 dividido por 0. O que eu posso fazer na regra de L'Hopital? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Então, isto, agora aplicando a regra de L'Hopital, eu posso escrever assim, ó, vai ficar limite quando x tende a 1 do que? Eu derivo a parte de cima e derivo a parte de baixo, ó. Não é derivada da função quociente. É derivada da parte de cima dividido pela derivada da parte de baixo. Então, eu venho aqui, derivo em cima e derivo embaixo. Qual a derivada de x menos 1? A derivada de x menos 1 lembra? Se você tiver em dúvida, você vai lá no rascunho e deriva, tá? Mas a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada de x menos a derivada de 1. A derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0, tá? Então, vai ficar a derivada de x menos 1 vai dar 1. Aí, eu vou derivar x quadrado. Derivada de x quadrado vai ficar o quê? Então, x quadrado menos 1, né? Então, vai ficar a derivada de x quadrado vai dar o quê? Vai dar 2x. A derivada de 1 dá o quê? Dá 0. Então, a derivada de x quadrado menos 1 dá 2x. Agora eu posso calcular o limite direto. Olhe bem, eu tenho uma indeterminação? Ainda não. Eu removi a indeterminação com a minha derivação, porque em cima tem um 1, embaixo eu tenho 2x. Quando x tende a 1, não está dando 0 sobre 0. Eu posso vir aqui e já fazer a substituição do número 1 no lugar do x. Lembra? Quando a gente está calculando limite e não existe indeterminação, não existe divisão de 0, nem 0 sobre 0, a gente faz o quê? A gente substitui direto o valor do número que está tendendo no valor do x. Então aqui, ó, x está tendendo a 1, então vai ficar 1, 2, no lugar do x eu ponho 1. Então vai ficar 1 dividido por 2, ou seja, meio. Então o valor deste limite é meio. Olha como é que é muito mais fácil. Não precisei fazer nenhum tipo de fatoração, não precisei fazer nenhuma simplificação, tá? Para poder fazer o cálculo. Vamos para o próximo exemplo aí? Bom, o próximo exemplo, eu quero calcular esse limite aqui, tá? Limite quando x tende a 3 de x quadrado menos 9 dividido por x quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa que eu faço é verificar se é indeterminação. Porque se não for, eu não posso aplicar L'Hopital. Tá? Não posso. Se você tentar aplicar L'Hopital numa coisa que não tem indeterminação, o que vai acontecer? Você vai errar, tá? Porque você só pode aplicar L'Hopital quando você tem uma determinação. Então, indeterminação. Então, o que eu faço? Eu olho a expressão de cima. Então, limite quando x tende a 3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 9, 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 9 menos 9, que dá dando 0. E embaixo vai ficar... No lugar do x eu coloco 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado vai dar 9, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, menos 3, 9, menos 6, menos 3, está dando 0. Então, está dando uma determinação. Então, vamos aplicar L'Hopital? Então, vou escrever aqui, ó. Então, aplicando L'Hopital, tá? Porque agora eu posso aplicar L'Hopital. O que eu faço para aplicar L'Hopital? Então, esse limite aqui, eu escrevo deste jeito aqui. Então, eu derivo a parte de cima, então, derivo em cima... E derivo a parte de baixo, ó, derivo embaixo. Derivado quociente? Não. Estou derivando as partes separadamente. Qual a derivada de x quadrado menos 9? Bom, isso aqui é uma soma, então eu derivo primeiro x quadrado, depois eu derivo 9. Então, aplicando a derivada aqui, tá? Então, a gente já sabe que é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente pode aplicar a derivada. Então, derivada em cima e derivada embaixo.
Derivando em cima vai ficar o quê? Qual a derivada de x quadrado? Menos 9. Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de 9 é 0. Então, a derivada de x quadrado menos 9 vai dar 2x. E a derivada de x quadrado menos 2x menos 3 vai ficar o quê? Ó? Derivada de x quadrado, 2x. 2x. A derivada de menos 2x vai ficar o quê? Ó? O menos 2 sai para fora, vai ficar só a derivada de x. A derivada de x é 1, então vai dar menos 2. Então, a derivada de x quadrado menos 2x menos 3 vai dar 2x menos 2. A derivada de 3 dá 0. Tá? Bom, quando a gente aplicou a regra L'Hopital, a gente removeu a indeterminação. Bom, então a gente pode fazer o quê? Substituir direto no valor do x um número. Então, vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 3 vai dar 6 menos 2. Então, 6 dividido por 2 menos 6 menos 2 dá 4. Então, 6 dividido por 4 dá 3 meios. Tá? Bom, vamos fazer mais aqui. Ó. Agora um outro tipo de indeterminação que a gente vai ter. Nos dois anteriores a gente teve uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Agora a gente vai ter uma determinação diferente. A gente vai ter uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Bom, vamos verificar que vai dar isso? Olha para a função de cima, né? X quadrado mais 3x mais 1. Então, limite quando x vai para o infinito de x quadrado mais 3x mais 1 vai para infinito. Por quê? Porque x quadrado vai para o infinito, 3x vai para o infinito, então vai tudo para o infinito. Limite quando x, a parte de baixo agora, vai para o infinito de x mais 2, também vai para o infinito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, aplicando a regra de L'Hopital, eu troco esse limite por este aqui. Então, eu derivo em cima e derivo embaixo. Qual a derivada do de cima? A derivada do de cima vai ficar o quê? A derivada de x quadrado vai dar 2x mais 3 vezes a derivada de x, que é 1. Então, vai ficar 2x mais 3 mais a derivada de 1, que é 0. Então, 2x mais 3. E a derivada de baixo vai ficar a derivada de x mais 2. A derivada de x é 1. Tomando o limite quando x vai para o infinito, o que vai acontecer? Aparece indeterminação aqui? Não, foi removida. Não tem mais infinito dividido por infinito. Tem infinito em cima e embaixo 1. Isso aqui não é indeterminação. Se em cima vai para o infinito e embaixo vai para 1, o limite todo vai para quanto? Vai para infinito. Tá? Então, se infinito dividido por 1 dá infinito. Bom, vamos lá. Continuando. Só um detalhe. Como é que a gente resolveu isso aqui sem aplicar a regra de L'Hopital? Lembra? Sem aplicar a regra de L'Hopital, a gente fez o seguinte, a gente pegava o maior grau em cima, que é x quadrado, e o maior grau embaixo, que é x. Cancelava x quadrado com x, sobrava limite quando x vai para o infinito de x, limite de x vai para onde? Para mais infinito. Então, perceba que vai dar a mesma coisa que se você fizesse utilizando a regra usando a técnica que a gente apresentou, ao invés de usar a regra de L'Hopital. Tá? Bom, continuando aí, esse limite aqui, ó. Esse limite aqui é interessante porque, neste caso aqui, a gente não consegue fazer nenhum tipo de simplificação. Não dá para eu simplificar o logaritmo. Tá? Então, para eu calcular o limite, obrigatoriamente eu tenho que aplicar a regra de L'Hopital. Mas antes, vamos verificar se dá uma determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito? Bom, então olhando para a parte de cima, né? Vamos ver se vai dar. Então eu venho aqui e trago aqui, né? Trago para esse lado aqui, que é o meu rascunho, que a gente verifica assim a indeterminação. Então, a parte de cima, limite quando x vai para 1 de logaritmo de x. O logaritmo é definido em 1, então eu posso avaliar o logaritmo em 1. Então, o limite de logaritmo de x quando x tende a 1 é logaritmo de 1. Quanto que é logaritmo de 1? É 0. Então, em cima está indo para 0. E embaixo, x menos 1. Então, limite quando x vai para 1 de x menos 1, vai ficar o quê? 1 menos 1. 1 menos 1 dá o quê? Dá 0. Então, está dando 0 dividido por 0. É indeterminação? Posso aplicar L'Hopital? Posso. Então, aplicando o L'Hopital aqui, ó, L'Hopital, se escreve assim, né, L'Hopital, né, a pessoa fala, parece, L, apóstrofo, hospital, mas se fala L'Hopital, tá? Bom, então esse limite que eu quero calcular, o que eu faço? O limite disso aqui eu derivo em cima e derivo embaixo, tá? Então, derivada de ln de x vai dar 1 dividido por x.
Derivada de x menos 1 vai dar o quê? Quanto que é a derivada de x menos 1? Deixa eu deixar mais bonito aqui que tá feio. Derivada de x menos 1 vai dar o quê? Vai dar a derivada de x menos a derivada de 1. A derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0. Então vai dar o quê? Vai dar em cima 1 sobre x, embaixo 1. Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, com limite quando x tende a 1 do que? 1 sobre x dividido por 1 vai dar 1 sobre x. Agora eu posso vir aqui e avaliar a função no ponto. Por quê? Porque agora eu não tenho mais uma indeterminação. É só avaliar. No lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar 1 dividido por 1 que dá 1. Então esse limite aqui, relativamente complicado, complexo, que não dava para eu resolver fazendo simplificação, foi facilmente resolvido usando o L'Hopital. Vamos ver um próximo aí? Limite quando x vai para o infinito de exponencial de x dividido por x quadrado. Vou verificar antes de começar o cálculo, vou verificar se é uma indeterminação, tá? Vou lá. Eu já estou afirmando que é, mas vamos verificar. O limite quando x vai para o infinito da função exponencial de x vai ficar, a grosso modo, e elevado ao infinito. O número e elevado ao infinito vai para o infinito, tá? Então, em cima está indo para o infinito. O gráfico do exponencial é assim, ó. Esse é o gráfico da função exponencial. Quando o x vai para o infinito, ele cresce indefinidamente. E do x quadrado, a gente já viu também, né? Quando o x vai para o infinito, o x quadrado vai para o infinito também. Então, a gente tem o quê? Infinito dividido por infinito. Então, posso aplicar L'Hopital aqui? Posso. Então, esse limite aqui, eu escrevo assim. Então, derivo em cima e derivo embaixo. Qual a derivada do de cima? Continua dando exponencial de x, porque a derivada exponencial de x é exponencial de x. E a derivada do de baixo, a derivada de x quadrado, vai dar 2x. Eu consigo calcular o limite aqui diretamente ainda? Não. Ainda tem uma determinação. Então, lembra que eu falei para vocês? Se eu tiver uma determinação, aplicar L'Hopital e obter uma indeterminação ainda, eu aplico de novo. Eu não paro, eu não posso terminar a conta aqui. Eu faço mais uma vez. Por quê? Perceba, ó, quando x vai para o infinito, de e elevado a x dividido por 2x vai ficar o quê? Limite de e elevado a x vai para mais infinito. E limite de 2x vai dar o quê? Limite de 2x também vai para mais infinito, tá? Porque embaixo o x vai para o infinito, então 2x vai para mais infinito. Então faço o quê? Aplico o L'Hopital de novo, tá? Mais uma vez, ó, eu continuo aqui, aplico o L'Hopital mais uma vez, então derivo em cima de novo e derivo embaixo. Derivando em cima vai dar o quê? Exponencial de x. Derivando embaixo vai dar o quê? 2x. Perceba o seguinte, que neste caso, professor, você vai ficar derivando até quando? Até quando eu conseguir eliminar a indeterminação, tá? Se em algum momento não conseguir eliminar a indeterminação, porque ou fiz a conta errada ou realmente porque não dá mesmo. Existem situações que não dá para remover a indeterminação? Tem. Se eu tiver, por exemplo, em cima e elevado a x, embaixo e elevado a 2x, tá? Aí não dá para eu remover a indeterminação utilizando a regra de L'Hopital. Mas aí eu faço o quê? Aí quando não dá, eu faço simplificação. Então a gente tem que ter esta ideia mais ou menos aí para a gente conseguir resolver. Quando que L'Hopital é útil? Muito útil quando eu tenho polinômios, logaritmo, tá? Porque o polinômio ele se transforma, ele cai o grau, o logaritmo vira uma função racional. Para funções racionais ele é muito bom, tá? Bastante útil. Bom, então, limite aqui agora não tem determinação mais. Em cima vai para onde? Quando o x vai para o infinito, exponencial vai para o infinito, embaixo é 2. Então, infinito dividido por 2 dá infinito. Então, este limite aqui vai para o infinito. Então, você percebe o seguinte, embaixo, se fosse x ao cubo, você também teria que o limite fosse, e o limite também vai para infinito. O que você tem aqui? Você teria uma situação em que você tem em cima indo para infinito, embaixo indo para o infinito. Você aplica o L'Hopital uma vez, em cima não acontece nada, continua dando exponencial. Se fosse x ao cubo, embaixo caiu o grau de 1. Então viria para x quadrado, depois mais uma vez x até sumir. Tá? Então você percebe, quando eu tenho um polinômio, você vai aplicando o limite até o regra de L'Hopital até ele sumir.
tá? Então ele acaba sumindo. Vamos ver o próximo. Limite quando x vai para o infinito do que? Logaritmo de x dividido por raiz cúbica de x. É indeterminação? Vamos ver. Vamos lá, a gente traz no rascunho. Quanto que é limite quando x vai para o infinito de logaritmo de x? O logaritmo é uma função que é crescente, ela cresce lentamente, mas cresce. Então, quando x vai para o infinito, o limite do logaritmo de x também vai para mais infinito. Agora, quando x vai para mais infinito do raiz cúbica de x, o que acontece? A raiz cúbica, isso aqui também vai para o infinito. Então, está dando infinito sobre infinito. Posso aplicar L'Hopital? Posso. Então, aplicando L'Hopital aqui vai dar o quê? Então, deriva em cima, deriva embaixo. Qual a derivada de logaritmo? 1 sobre x. Qual a derivada de raiz cúbica de x? Lembrando que raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Então, a derivada de x elevado a 1/3 vai ficar o quê? 1/3 vem na frente, vai ficar o quê? 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 é menos, 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3, tá bem? Então, vai ficar 1 dividido por x, embaixo 1/3 x elevado a menos 2/3. O que eu posso fazer aqui? Em cima eu deixo, né? Então, por enquanto ainda eu estou arrumando a expressão. Vou verificar se eu preciso aplicar L'Hopital mais uma vez. Tá bem? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 dividido por x e embaixo 1/3, né? E em cima vai ficar x elevado a menos 2/3. Eu posso inverter essa expressão, o sinal ficou positivo, então vai ficar 1 dividido por x elevado a 2/3. Então, 1 dividido por x, isso tudo dividido por 1/3 de 1 sobre x a 2/3. Então, como é que eu faço a conta? Eu mantenho o de cima, multiplico o de baixo invertido. Então, vai ficar 1 dividido por x vezes 3x a 2/3. Fazendo a continha aí, vai ficar o quê? Vai ficar 3x 2/3 dividido por x, eu posso cancelar se eu quiser, ou posso aplicar L'Hopital de novo, tá? Posso fazer das duas formas. Qual é a mais fácil? Com certeza absoluta é fazendo a simplificação, tá? Mas vou aplicar o L'Hopital, depois eu faço por simplificação, tá? Dá para fazer das duas formas, mas perceba o seguinte, eu tenho uma indeterminação de novo, porque quando x vai para o infinito, o que vai acontecer? A parte de cima vai para o infinito e a parte de baixo também vai para o infinito. Porque x elevado a 2/3, quando x vai para o infinito, vai para mais infinito. E x, a parte de baixo, né, quando x vai para o infinito, também vai para o infinito. Então, aplicando L'Hopital, eu derivo em cima e derivo embaixo. Qual a derivada do de cima? O 3 eu venho para fora, que é uma constante. Derivo x elevado a 2/3, o que vai acontecer? O grau aqui vem à frente, não é expoente, né? Não é grau, porque grau é para polinômio, expoente vem à frente. Então, vai ficar 2/3, x elevado ao quê? 2/3 menos 1, né? Porque a gente tirar 1 vai dar menos 1/3. Tá? 2/3 menos 1 vai dar menos 1/3. Só fazer a conta aí. E a derivada do de baixo vai dar quanto? Vai dar 1. Então, isso tudo aqui, quando a gente deriva, vai ficar o 3 tirando para fora, 2/3 x elevado a menos 1/3. O que eu posso fazer? Eu posso tirar o 2 para fora, x elevado a menos 1/3, ele vem 1 dividido por x 1/3. Lembra? A gente inverte o sentido do expoente para ele trocar de sinal. Então, vai ficar x elevado a 1/3. Quando x vai para o infinito, vai ficar 1 dividido por infinito, que vai dar 0. Dá para fazer do outro jeito? Poderia ter feito do outro jeito? Óbvio que eu poderia, não precisaria ter aplicado o L'Hopital de novo, tá? Então, eu tenho uma segunda forma de resolver, tá bom? Então, você escrever aqui, né? Uma forma alternativa, vai ficar o quê? Vai ficar limite quando x vai para o infinito, o 3 vai para fora. Então, vai ficar x elevado a 2/3 e eu posso pegar o quê? O expoente aqui é 1, tá? Lembra que a gente faz quando a gente tem uma razão entre expoentes? Conserva a base, subtrai expoente. Então, vai ficar x elevado a 2/3 menos 1, então vai ficar 2/3 menos 1.
Então, isso aqui vai ficar 3, limite quando x vai para o infinito. 2 terços menos 1 é 1 terço, então fica x elevado a menos 1 terço. Você viu que deu parecido, né? Então, vai ficar 3, limite quando x vai para o infinito, 1 sobre x elevado a 1 terço, que vai dar o quê? Vai dar 1 dividido para o infinito, que isso tudo vai para zero. Só um detalhe, né? A pessoa fala, professor, aqui ficou para eu poder calcular essa conta aqui, né, com 2 de fora e aqui 3. Eu errei na conta? Não, porque o intermediário não é importante. O que é importante é o valor final. Nos dois casos deu zero, né? Então, a regra L'Hopital diz o seguinte, que os limites são iguais, não o intermediário dos limites, porque aqui ainda eu não calculei o limite, eu tirei o 2 para fora, mas qual foi a resposta final? Foi zero. Então, a regra de L'Hopital, ela dá que os limites são iguais, tá certo? Então, usando a forma alternativa, aplicando o L'Hopital uma vez e depois fazendo simplificação, ou aplicando o L'Hopital mais uma vez, a gente chegou na mesma resposta. O limite deu zero. Então, estão corretas as duas formas de resolver. Vamos fazer uma envolvendo função trigonométrica, né? Os alunos não gostam muito de função trigonométrica, mas elas são importantes e são úteis, tá bom? Bom, então vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite quando x vai a zero do que? Tangente de x menos x em cima, embaixo, x ao cubo. Vamos ver se dá uma determinação, se está dando que tipo de determinação que está dando. Então vamos lá. Então, vou circular aqui, né? Então vamos verificar se tem determinação. A parte de cima é tangente de x menos x, então limite quando x vai a zero de tangente de x menos x vai ficar o quê? Vai ficar 0 menos 0, né? Tangente de 0 menos 0, tangente de 0 é 0, então vai ficar 0 menos 0, que dá quanto? 0. E a parte de baixo? Limite quando x vai para zero de x ao cubo. Então, limite quando x vai para zero de x ao cubo. Então, quando x vai para zero, x ao cubo vai para zero também, né? É só substituir o zero aqui. Então, vai ficar, no lugar do x eu coloco zero, então vai ficar 0 ao cubo, né? Que vai dar 0. É indeterminação? Posso aplicar L'Hopital? Devo, né? Devo aplicar L'Hopital. Então, vem o quê? Deriva em cima e deriva embaixo. Qual é o derivado de cima? A derivada de tangente de x menos x vai ficar o quê? A derivada de tangente é secante ao quadrado de x, tá? Menos a derivada de x, que é 1. Então, secante ao quadrado de x menos 1 embaixo. A derivada de x ao cubo vai dar o quê? Vai ficar 3x ao quadrado. Bom, secante ao quadrado de x. Vamos ver se tem determinação? Então, quando x vai para zero, vai ficar o quê? Secante ao quadrado de 0, menos 1. Secante ao quadrado de 0 é 1. Menos 1 vai dar 1 menos 1, que dá 0. Então, em cima está dando 0. E embaixo? Embaixo é tão simples que eu não vou ficar nem olhando, né? É 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vai para 0? Quando x vai para 0, vai, né? Porque 3, no lugar do x quadrado, a gente coloca 0, então vai ficar 3 vezes 0, que vai dar 0. Então, tá dando determinação do tipo 0 sobre 0? Tá dando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar L'Hopital mais uma vez, tá? Então, aplicando L'Hopital mais uma vez, eu faço o quê? Deriva em cima e deriva embaixo. Qual é a derivada de secante ao quadrado de x menos 1? Vamos fazer o cálculo para a gente ver? A derivada de secante ao quadrado de x menos 1 vai ficar o quê? Vai ficar... deixa eu até apagar aqui para a gente fazer a conta, tá? Para a gente poder fazer o cálculo bonitinho aí, para a gente não errar no cálculo. Bom, então o que a gente faz, né? Então, olhando, né, secante ao quadrado menos 1 e 3x menos 1 ainda vai dar uma determinação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada de secante ao quadrado de x menos 1 em cima, né? Aplicando a regra L'Hopital de novo, né? Aplicando mais uma vez a regra L'Hopital. E vou calcular a derivada aqui embaixo. Qual a derivada de baixo? De baixo é fácil, porque vai ficar o 3 sai para fora, a derivada de x quadrado dá 2x, 3 vezes 2x, 6x. E a derivada de secante ao quadrado de x menos 1. Bom, vai ficar a derivada só de secante ao quadrado, porque a derivada de 1 é 0. Qual a derivada de secante ao quadrado? Perceba que eu tenho aqui uma função composta.
Então, eu posso escrever o f de x igual a x quadrado e o g de x sendo o secante de x, onde a gente tem a seguinte situação para poder fazer o nosso cálculo aí, né? Só para lembrar. Então, a derivada da função composta, f g de x, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de f avaliada em g de x vezes a derivada de g de x, tá? Bom, quem é a derivada, deixa eu colocar aqui, né, secante ao quadrado de x, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, quem é a derivada de f? Se f é x quadrado, a derivada de f é 2x, tá? Então, vai ficar 2. No lugar do g de x, eu coloco quem? Eu coloco quem é ele. Então, vai ficar 2 secante de x vezes a derivada da secante. Qual a derivada da secante? É secante vezes tangente. Então, vai ficar secante de x vezes tangente de x. Que vai dar o quê? 2 secante ao quadrado de x vezes tangente de x, que é o que eu escrevi aqui, ó. 2 secante ao quadrado de x vezes tangente de x em cima, embaixo 6x. Tá dando determinação de novo? Tá dando determinação de novo ainda. Por quê? Porque em cima, quando o x vai para zero, a secante está dando 1 e a tangente está dando 0, né? Então vai ficar 1 vezes 0, que vai dar 0. Embaixo está dando 0 também. Só um detalhe. Se eu for aplicar L'Hopital aqui diretamente, vai dar trabalho para mim, porque eu vou ter que calcular a derivada de um produto de funções. Mas perceba o seguinte, quando a gente calcula o limite, a gente pode aplicar as regras intermediárias para poder achar o cálculo. Então, por exemplo, ó, simplifiquei o 2 com 6. 2 dividido por 6 vai dar 1/3, eu tiro 1/3 para fora. Secante ao quadrado. Qual que é o limite de secante ao quadrado? Eu posso separar, né? Então, eu posso escrever isso aqui como limite secante ao quadrado de x vezes limite da tangente de x dividido por x. Qual o limite da secante ao quadrado? A limite secante ao quadrado quando x vai para zero não é indeterminação. Eu posso vir aqui e avaliar, porque vai dar o quê? Limite quando x vai para zero vai ficar secante ao quadrado de zero, secante ao quadrado de zero é 1. E aí fica o calcular o limite de tangente de x dividido por x. Tangente de x dividido por x é indeterminação? Porque quando x vai para zero, a tangente de x vai dar tangente de zero, que é zero, e embaixo vai dar zero, então vai ficar 0 sobre 0. Eu aplico o L'Hopital mais uma vez, então você vê que ia ser intrincado, ele vai aplicando até fazer a simplificação. Por que eu sei que ia funcionar? Porque embaixo é um polinômio, então em algum momento o grau dele vai zerar, que vai ser agora. Então, aplicando mais uma vez a regra do L'Hopital, então vai ficar a derivada da tangente de x, que vai ficar secante ao quadrado de x, embaixo a derivada de x dá 1. Quando o x vai para zero, então vai ficar 1/3. Quando o x vai para zero, vai ficar secante ao quadrado de zero, dividido por 1. Então, 1/3 vezes secante ao quadrado de zero, secante ao quadrado de zero é 1. Então, vai ficar 1/3 vezes 1, que é 1/3. Bom, tem mais um caso aí? Então, vamos lá. Vamos ver se é indeterminação. Então, o que a gente faz? Limite quando x vai para zero vai ficar o quê? Seno de zero, limite quando x vai para zero, seno de zero é zero. E embaixo, quando x vai para zero, 1 mais cosseno de x. Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Opa! É indeterminação? Não. Porque está dando 0 dividido por 2. Então, o que eu faço? Eu faço a simplificação direta. Tá? Então, eu já posso fazer a avaliação da função. Não preciso aplicar o L'Hopital. Então, no lugar do x eu coloco 0, então vai ficar seno de 0, embaixo 1 mais cosseno de 0, então 0 dividido por 2, cosseno de 0 é 1, né? Então 0 dividido por 2, que vai dar 0. Só um detalhe, ó, se em cima fosse seno de x, embaixo fosse 1 menos cosseno de x, aí ficaria em cima indo para 0, embaixo 1 menos 1 daria 0. Aí sim você aplicaria L'Hopital. Então, L'Hopital só quando der indeterminação. Existem outros tipos de indeterminação? Existem. Existe uma determinação do tipo 0 vezes infinito, também determinação. Quando você tem um produto de uma coisa indo para 0 vezes uma coisa indo para infinito, o que está acontecendo? Está havendo uma indeterminação, porque essa parcela
está levando tudo para zero e a outra parcela está levando tudo para infinito. Então, uma coisa infinito vezes zero pode dar zero, pode dar infinito, pode dar um número, tá? Depende de quem tem a maior força, né, para levar primeiro a expressão, para onde que a expressão vai, quem leva mais, se é o termo que vai para zero, ou se é o termo que vai para o infinito, ou se eles se balanceiam e vai dar um número. Então isso aqui é uma indeterminação. Quando você faz o produto de um número que vai para zero vezes um produto de um número que vai para mais infinito, isso dá uma indeterminação também. Tá? Ou infinito vezes zero também, é a mesma coisa, tá? Só mudei a ordem. Até coloquei entre parênteses aqui para não dar problema. Então, nesse tipo de determinação, em geral, o que a gente tem? A gente tem um produto entre funções, no qual, quando o x vai para o infinito, né? Quando o x vai para o infinito, quando o x vai para o número a, o limite quando o x vai para a, o limite de x tendendo a de f de x está indo para zero, ou limite de x quando o x tende para a de g de x está indo para mais infinito. Então, não aplicamos L'Hopital diretamente. O que a gente faz? A gente reescreve a expressão e mapeia essa expressão numa daquelas indeterminações, ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, olhe bem, então eu reescrevo essa indeterminação deste jeito aqui, tá? Então, se o g de x vai para mais infinito, olha o que eu estou fazendo nesse caso aqui, ó. Eu estou colocando x, f de x, e estou escrevendo isso como se eu posso passar para baixo. Se eu passo isso para baixo, ele vem invertido, tá? Então, quando você manda uma parcela para baixo, você pode mandar ela para baixo, mas ela vem 1 dividido por... Então, o g de x mandando para baixo vai ficar f de x dividido por 1 sobre g de x. O que vai acontecer? Se o limite quando o x vai para a, eu tenho a parcela em cima, que é f de x. Tá? Então, se o x vai para zero, o limite quando se o f de x vai para zero, o limite de x quando o x tende a de f de x tendendo a zero, e se o g de x vai para o infinito, 1 sobre g de x vai para onde? Vai para zero. Então, quando eu escrevo deste jeito, eu tenho uma determinação do tipo zero dividido por zero. Então, fica zero sobre zero. Posso escrever de uma outra forma? Posso também. Eu posso ter escrito assim, ó. Ao invés de eu mandar o x, o g de x, eu posso mandar o f de x indo para zero. Então, eu escrevo, ó, mandei a parcela para baixo, ela vai 1 sobre. Então, se o g de x vai para o infinito e o f de x está indo para zero, quando você escreve 1 sobre f de x, está dando infinito, 1 dividido por zero. 1 dividido por zero também dá infinito. Então, a gente tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, depende de quem você manda para baixo. Se você manda o zero para baixo, ou o limite que está indo para zero, você vai ter uma determinação do tipo infinito sobre infinito. E se você manda o que vai para infinito, né, no caso g de x, que é aquele primeiro caso, então vai ficar 1 sobre ele, então vai dar o quê? 0 dividido por zero. Bom, então vamos resolver aqui um limite no qual a gente tem uma coisa tendendo para infinito vezes uma coisa tendendo para zero. Olha, vamos só olhar o gráfico aqui do logaritmo. Eu quero calcular esse limite aqui. Vamos olhar para o gráfico do logaritmo. O gráfico do logaritmo é assim. Quando o x tende para zero, o que está acontecendo com a imagem do logaritmo? Ela está descendo. Então, o limite, quando o x tende a zero mais, porque tem que ser um limite lateral, porque o logaritmo não está definido do lado de x negativo. Então, quando o x tende a zero mais, ou seja, tende a zero pela direita, de ln de x, isso está indo para onde? Para menos infinito. Então, você tem o que? O x está indo para zero pela direita, está indo para zero, tá? Só que pela direita. Zero mais não é indo para zero mais alguma coisa, ele vai para zero, só que pela direita. Então, o x está indo para zero, então está indo para zero vezes menos infinito. É indeterminação? É indeterminação. Então, o que a gente faz? A gente vai reescrever o nosso problema. Olha, a gente tem esse tipo de determinação. Limite quando x vai para zero, pela direita. Então, x vai para zero e logaritmo vai para menos infinito. Então, fica uma determinação do tipo zero vezes menos infinito. O que a gente faz? A gente reescreve o problema. Aí, quem que a gente manda para baixo? Bom, a gente em geral manda para baixo o que vai ficar mais simples para a gente poder resolver. Então, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a primeira possibilidade de mandar o x para baixo. Então, vai ficar ln de x em cima e embaixo 1 sobre x. Lembra, quando ele vai para baixo, ele vai 1 sobre.
Então aqui vai dar o quê? Quando x vai para zero, aqui o logaritmo a gente já sabe que vai para menos infinito. 1 sobre x a gente sabe se o x vai para zero, então vai ficar 1 dividido por zero, vai dar infinito também. Ou a gente pode mandar o logaritmo para baixo. É mais fácil a gente trabalhar com isso aqui, tá? Porque 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, para poder fazer a derivada. Então, trabalhando com este aqui, esse aqui eu vou deixar aqui até em vermelho, isso aqui não vamos fazer por este. Então, o que eu tenho? Então, vai ficar o quê? Aplicando o L'Hopital, eu derivo em cima, né? Derivo em cima, então, derivada de logaritmo de x dá 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x, só lembrando, então, d de x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? Que vai ficar menos x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado, que tá o que aqui que eu escrevi, tá? Então, como é que eu faço a conta? Eu mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Então, vai ficar 1 sobre x vezes menos x quadrado. Então, x quadrado dividido por x vai dar x em cima, o sinal de menos vem para fora. Então, o limite lateral, quando x vai para zero, tá? Pela direita, é só substituir o valor do zero aqui no x. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos vezes zero. Negativo vezes zero vai dar zero. Tá bem? Ó. Então, como exercício, refaça o mesmo cálculo utilizando a expressão x dividido por 1 sobre ln de x. E uma outra determinação que a gente tem, tá? Uma outra possibilidade de determinação é o quê? Infinito menos infinito. Então, quando a gente tem uma diferença entre duas parcelas, uma indo para o infinito, a outra indo para o infinito também, a gente tem o seguinte, qual que vai mandar, né? Se esse aqui crescer mais rápido, isso aqui vai para mais infinito. Se esse aqui crescer mais rápido, isso aqui vai para menos infinito, porque você está tirando uma quantidade. Só que se esse e esse aqui vão iguais, a gente pode dar um número, vai balancear. Então, esse limite poderia dar infinito, menos infinito, ou poderia dar um número, tá? Em geral, nessa situação, o que a gente tem? A gente tem uma diferença entre duas expressões, tá? Ou uma soma entre elas, no qual o limite quando o x vai para a de f de x está indo para mais infinito, e o limite quando o x vai para a de g de x está indo para menos infinito, tá? Bom, então o que a gente vai ter? Então, neste caso, tentamos reescrever o limite do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Tá? Então, a ideia é sempre essa. Aqui não tem uma regra, não vou passar uma regra como a gente escreve. A gente tem que olhar para a expressão e tentar fazer o cálculo. Tá bem? Bom, então o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui, na verdade eu vou fazer só um exemplo. Olha, secante de x menos tangente de x. Quem é secante de x? A secante de x é 1 sobre cosseno. Quem é tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. O que está acontecendo nesse caso? Olha, quando o x vai para π sobre 2 pela esquerda, com valores menores do que π sobre 2, o que está acontecendo? 1 dividido por cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero, então vai ficar 1 dividido por zero. Então, isso aqui está indo para mais infinito. Tá? E aqui, o tangente vai ficar seno de x, que é 1, cosseno de x, que é zero. Então, 1 dividido por zero vai dar infinito também. Então, vai ficar infinito menos infinito, tá vendo? Então, a gente está naquele tipo de determinação. Mas o que a gente faz? A gente vem aqui e faz a conta. Resolve aqui uma conta, manipula a expressão para ver se a gente não tem uma determinação daquele tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Fazendo a conta aqui, o denominador é igual. Então, vai ficar o quê? A base é a mesma, né? Desculpa, o denominador é o mesmo, então vai ficar 1 menos seno de x. O que aconteceu aqui agora? Quando o x vai para π sobre 2, então vai ficar 1 menos 1, porque seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, embaixo cosseno de 0. Tá vendo? Vai dar 0 sobre 0. Então, eu mapeei a minha determinação do tipo infinito menos infinito na determinação do tipo 0 sobre 0. Bom, o que eu faço aqui agora? Eu venho aqui e aplico o L'Hopital, né? Aplico o L'Hopital, então derivo em cima. Então, cada derivada de 1 menos seno de x. A derivada de 1 menos seno de x vai ficar a derivada de 1 vai dar 0, menos a derivada de seno de x. A derivada de seno de x é cosseno, então vai ficar menos cosseno de x. E embaixo, a derivada de cosseno de x. Quando a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, menos com menos vai dar mais. Pergunta, tem uma determinação aqui? Não. Por quê? Quando o x vai para π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 2 vai dar 0.
E o seno de π sobre 2 vai dar 1. Então vai ficar 0 sobre 1. Não é indeterminação. Então basta vir aqui e substituir. Então cosseno de π sobre 2 vai dar 0. Seno de π sobre 2 vai dar 1. Então 0 dividido por 1 vai dar 0. Então aquele limite é 0. Terminei? Falta só um detalhezinho aí, né? A gente tem determinações agora envolvendo potências, tá? Então imagine que você queira calcular esse seguinte limite aqui, ó. Limite do tipo f de x elevado a g de x, ó. F de x elevado a g de x, quando o x vai para a. Quando que a gente tem uma determinação nesse caso? Bom, se aqui vai para zero, aqui vai para zero, também determinação. Então, na situação que a gente tem x indo para zero e g de x indo para zero, ou seja, o valor aqui dentro, o argumento e a potência indo para zero, a gente tem uma determinação também, que a gente chama de determinação do tipo zero elevado a zero. Uma outra possibilidade é infinito elevado a zero, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, ó, aqui, por que é determinação? A gente sabe que qualquer número elevado a zero vai para 1, exceto o zero. Zero elevado a zero não pode dar 1, tá? Isso aqui é uma indeterminação. Uma outra situação seria infinito elevado a zero. Infinito elevado a zero também não pode dar 1, porque esse aqui não é um número, isso aqui é uma tendência de crescimento, tá bom? Também é uma determinação. E uma outra indeterminação é quando o f de x vai para 1 e o g de x vai para infinito, ou seja, é uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Você fala, professor, por que isso é indeterminação? Porque qualquer número é 1 elevado a qualquer potência dá 1. Mas um número um pouquinho menor do que 1, você pega 0,999999 elevado a infinito vai para zero. E um número um pouquinho maior do que 1, que é 1,0001 elevado a infinito vai para infinito. Então, qualquer perturbaçãozinha ali no 1 pode ir para zero ou para mais infinito. Na verdade, né, existem situações que o limite de 1 elevado a infinito vai para um número totalmente esquisito. Inclusive, a definição do número exponencial é utilizando o limite de que dentro o f de x vai para 1 e a potência vai para o infinito. Tá? Bastante curioso, mas importante aí. Como é que a gente faz para resolver esses tipos de limite que tem potência? A gente aplica o logaritmo e manipula a expressão para a gente conseguir identificar o que a gente quer. Então, ó, imagine que eu tenha a expressão dada por isso aqui, ó, f de x elevado a g de x. O que eu faço? Eu aplico o logaritmo dos dois lados. O que acontece? O logaritmo lineariza uma expressão que tem potência. Então, lembra? A potência aqui ela vem à frente, né? Eu estou aplicando a seguinte propriedade. Ó, ln de A elevado a B é B ln de A, tá? A potência vem na frente. Então vai ficar g de x ln de f de x, tá bem? Então, quando a gente vai calcular o ln de y, então ln de y é g de x ln de f de x. Se a gente quer calcular o limite quando x tende a do y, que é essa quantidade toda aqui, ó, que é isso aqui que a gente faz, o que a gente faz? Primeiro passo, a gente passou o logaritmo e a gente calcula o limite, então, da expressão envolvendo o logaritmo, tá? É esse limite aqui. Isso aqui tem que ficar aqui dentro. Então, é esse limite, ó. Limite quando o x tende a A de g de x ln de f de x. Aí a gente olha qualquer um daqueles anteriores e mapeia aqui. Quais são os anteriores? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, ou infinito menos infinito. A gente consegue mapear aqui. Então, quando a gente passa o logaritmo, a gente remove a potência. Depois, o que a gente faz? Para a gente encontrar este limite aqui, a gente sabe que a gente pode escrever o exponencial do ln, ela vai dar o y. Então, este limite vai dar o e elevado ao limite quando o x tende a A do ln de y. Então, a gente vai calcular. Se não ficou muito claro, fazendo a conta, vai ficar mais claro. Tá? Bom, então, exemplo, né? Limite quando o x tende a zero pela direita de 1 mais 4 seno de x, cotangente de x. Está vendo que eu tenho um limite aqui de potência? Primeiro a gente tem que verificar se está dando uma indeterminação.
se é daquele tipo 0 elevado a zero, infinito elevado a zero ou 1 elevado a infinito. O que está acontecendo quando x tende a zero mais de 1 mais seno de x? Vai ficar, o 1 vai dar 1, seno vai dar zero, então vai ficar 1 mais zero. Então aqui dentro está dando 1. E do lado de fora está dando o quê, hein? Cotangente é cosseno dividido por seno. Quando o x vai para 0 mais, o cosseno vai para 1, o seno vai para 0. Então está dando o quê? 1 dividido por 0. Então o expoente está indo para o infinito. Então está dando uma determinação aqui do tipo 1 elevado a infinito. Como é que eu faço para resolver? Eu quero resolver essa aqui. Então, o primeiro passo, eu passo o logaritmo dos dois lados. Então, fica logaritmo de y, que é o lado esquerdo, né, que é a expressão que eu quero fazer o cálculo, eu chamei isso tudo de y. E aqui vai ficar o quê? Logaritmo do lado de lá. A cotangente vem aqui à frente, vai ficar logaritmo de 1 mais seno de x. Que tipo de indeterminação que eu tenho? Eu tenho uma determinação do tipo infinito vezes zero. Tá? Vai dar infinito vezes zero. Mas, você fala, professor, manda a cotangente para baixo. Vamos abrir ela primeiro, antes da gente fazer qualquer tipo de cálculo? Vai ficar fácil da gente identificar. O que é cotangente? Não é cosseno dividido por seno? Então, o que eu faço? Eu escrevo desse jeito aqui. Então, perceba o que eu tenho. Eu tenho em cima indo para zero, porque a gente sabe que como o seno de x vai para zero, então vai ficar 1 mais 0, vai ficar ln de 1, que vai dar zero. Então, em cima vai dar zero e embaixo vai dar zero. Então, esse limite vai dar do tipo 0 sobre 0. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar L'Hopital. Tá? Antes de eu aplicar L'Hopital, bom, aqui eu apliquei L'Hopital, mas eu poderia ter tirado o limite do seno para fora aqui, para facilitar a minha vida. Tá? Aqui eu já apliquei direto, apliquei L'Hopital, poderia ter escrito isso aqui assim, né? Uma outra possibilidade seria escrever assim, né? Limite quando x vai para zero mais de cosseno de x, vezes o limite do que sobra aí para mim. Aí, a hora que eu aplico L'Hopital, eu derivaria só isso aqui. Mas aqui eu apliquei sobre tudo. Posso também? Posso. Não vai dar problema, não. Só que às vezes eu tenho que fazer um pouco mais de cálculo, tá? Bom, então aplicando a derivada em cima e embaixo, que é o L'Hopital, então vai ficar a derivada de cosseno vezes ln, que vai dar regra do produto, né? Então vai ficar a derivada do cosseno é menos seno vezes o fator todo, ln de 1 mais 4 seno de x, mais cosseno. Então verifique que essa derivada vai dar isso aqui. É uma regra do função composta. Tá? Então a derivada de ln 1 mais 4 seno de x vai ficar 4 cosseno de x dividido por 1 mais 4 seno de x. Tá bem? E embaixo a derivada do seno é cosseno. Removi em determinação? Removi. Você vai ver que eu removi. Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar, quando o x vai para zero mais, vai ficar o quê? Seno de zero dá zero, zero vezes qualquer coisa é zero, não vou nem olhar aqui dentro, mais cosseno de zero é quanto? É 1 mais 4, cosseno de zero é 1, então vai ficar 1 vezes 4 é vezes 1, e aqui embaixo 1 mais 4 seno de x. Então vai ficar 1 mais 4 vezes 0, que vai dar 1. Então vai ficar tudo em cima 4, embaixo o cosseno de 0, que é 1, então vai dar 4. Já fez o cálculo, agora no passo 2 a gente faz o quê? Eu não quero calcular o limite do logaritmo, eu quero calcular este limite aqui. Então o que eu faço? Basicamente é só pegar agora o exponencial e elevar a um número que eu achei. Tá certo? Não deu 4? Então este limite vai ficar e elevado a 4. Então, e elevado a 4. Pronto, acabou. Simples, né? Vamos fazer mais um outro exemplo aí, o penúltimo. Bom, limite quando o x vai para zero. Que tipo de determinação que eu tenho aqui? Ó? X vai para zero, aqui vai para zero, em cima vai para zero. Então, eu tenho uma determinação do tipo zero elevado a zero. Posso aplicar L'Hopital? Sim, mas desde que eu faça aqueles passos. Primeiro passo, aplico o ln dos dois lados. Então, ficar ln de x, vai ficar o quê? X ln de x. A gente já calculou esse limite aqui. A gente já fez esse limite aqui no exemplo anterior. Quanto que esse limite vai dar? O limite quando x tende a zero dessa quantidade. Quanto que ele vai dar? Esse limite, ó, x tendendo a zero de x ln de x. A gente já verificou que ele vai dar zero. Tá certo? Então, o limite de ln de y, que é a quantidade que eu não quero achar, eu quero calcular o limite de x elevado a x,
está dando zero. Como é que eu faço para encontrar esse limite aqui? Basta eu pegar o e elevar o número que eu achei. Então vai ficar e elevado a zero. E elevado a zero dá quanto? 1. Então o limite de x elevado a x está dando 1. Olha que coisa curiosa. E finalmente, o último aí, que é o limite de x quando o x vai para o infinito. De 1 mais 1 sobre x elevado a x. Quanto que vai dar esse limite aqui? Que tipo de determinação que vai dar? Olha, se você vier no rascunho, vai ficar o quê? 1 mais 1 dividido por infinito, vai ficar 1 mais 0, então está dando 1, e em cima está dando infinito. Então essa é a determinação do tipo 1 elevado a infinito. Você viu que eu vi? A gente viu os 3 casos aí. Bom, o que eu faço? Seguindo os mesmos passos. Passo o logaritmo dos dois lados. Então vai ficar o quê? Eu chamo de y só para chamar mesmo, né? Então passo o ln do lado esquerdo, então vai ficar ln de y, e o ln do lado direito. Então vai ficar, o x vem na frente, então vai ficar x ln de 1 mais 1 sobre x. Tá? Aí o que eu faço? Eu venho aqui e calculo esse limite aqui. Então quando o x vai para o infinito, limite de x ln de 1 mais 1 sobre x. Que tipo de indeterminação que a gente tem? A gente tem uma determinação do tipo infinito vezes zero. O que eu faço? Eu tenho que reescrever essa determinação para a gente ter uma determinação do tipo zero sobre zero. O que eu faço? Eu mando o x para baixo. Lembra que quando vai para baixo o que acontece? Ele vai ficar 1 sobre. Então, vai ficar limite, em cima ln de 1 mais 1 sobre x, embaixo 1 sobre x. Tá? Agora eu aplico o L'Hopital. Por enquanto eu arrumei. Agora eu aplico o L'Hopital. Aplicando o L'Hopital, deriva em cima. Então a derivada de logaritmo de 1 mais 1 sobre x vai ficar o quê? Aplicando a regra da cadeia aqui, depois vocês fazem um cálculo, vai ficar 1 dividido por 1 mais 1 sobre x vezes a derivada de menos, né? Aqui é menos, não é mais, menos 1 sobre x quadrado. E em cima vai dar menos 1 sobre x quadrado também, porque a derivada de 1 sobre x vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Cancelo esse com esse, sobra 1 dividido por 1 mais 1 sobre x, que vai dar 1 dividido por 1 mais 0, que vai dar 1. Tá certo? E finalmente a gente vai para o passo 2. O que é o passo 2? Então este limite é só pegar o e e elevar o número que eu achei no passo 1. Então vai ficar e elevado a 1, que vai dar o quê? E. Tá? Então essas são as regras, essa é uma aplicação, né, da derivada, que é a utilização da regra de L'Hopital.